estão prontos para receber a palavra? Coloca a mão no coração assim, assim. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Usa o teu servo. Que tudo, Senhor, que colocou ao coração dele, seja ministrado a mim. Amém. Aplauda Jesus de Nazaré. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, eu quero ler apenas um versículo de Provérbios 25, versículo 28, que diz assim: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Amém? Podem se assentar. Obrigado, pastor Luiz, que nos convidou para estar nesta ministração desta noite, falando sobre derrubando as muralhas. E eu quero trabalhar esse tema um pouco diferente. Eu quero fazer algumas menções do contexto, da muralha, da história de Jericó, e quero contextualizar para as muralhas do século 21. Amém? Que todos nós temos. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o contexto bíblico, claro que quando falamos de muralhas, a que vem na nossa mente é as muralhas de Jericó. A circunstância que envolveu o povo de Israel dentro daquela promessa, de adentrar a terra de Canaã, saindo ali do Egito e etc. Mas o que é uma muralha? Eu quero primeiramente que nós façamos uma reflexão. O que era uma muralha? Muralha é uma fortificação, Muralha é uma barreira que impede o acesso a determinado lugar, como era o caso de Jericó. Havia então essa muralha que impedia que as pessoas adentrassem na cidade, porque essa muralha estava ali para impedir, para proteger aquela cidade. E uma muralha, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, vai depender do contexto. No caso de uma muralha que protege a cidade, para quem está dentro da cidade, ela é muito boa, Mas no caso aqui de Josué com o povo de Israel, que estava para superar esta muralha, para transpor essa muralha, então para eles a muralha era algo ruim, era um empecilho, Assim também, quando nós sentimos que temos uma proteção, uma muralha que nos protege, no campo espiritual, no campo físico, A nossa casa está bem resguardada, nós sentimos bem. Então, de todo caso, a muralha, ela vai ser positiva ou negativa, dependendo do contexto em que nós estivermos olhando, Existe até uma música que diz que Deus nos cerca com muralhas de fogo, amém? Aleluias! Muralhas de fogo à nossa volta, ao nosso redor. E na história da tomada de Jericó, a muralha que eles tinham que transpor era algo impossível para eles fazerem. Imagine que Israel, o povo, na verdade agora é a segunda geração do povo de Israel, que saíram do Egito. A primeira geração morreram todos, exceto Josué e Calebe, que estão ali nesse momento. Então, depois de 40 anos agora, que eles receberam a promessa de sair do Egito e entrar na bênção, eles se deparam com esta muralha, essa dificuldade. E, logicamente, eles não teriam condições alguma de transpor esta muralha, tentando derrubar com as suas próprias mãos. Por isso, então, vai nascer o quê? A estratégia. Vai nascer a estratégia de Deus. Deus vai dar uma estratégia para que eles pudessem, então, romper essa muralha. E com certeza, depois de 40 anos, imagine,
depois de 40 anos, todos esses então nasceram, a maioria no deserto, e você está para adentrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Mas você olha, e segundo os historiadores, essas muralhas eram muito altas, muito grandes. Eu cheguei a ler uma vez uma referência que eu fiquei achando até absurdo, porque disseram que tinha muralhas de 120 metros de altura, de 18 metros de largura. Eu falei, Jesus amado, o povo trabalhou muitos anos para fazer essas muralhas, né? E diz que no caso de Jericó ainda existia duas muralhas, uma primeira e uma outra segunda. E as pessoas moravam em cima até das muralhas. No caso bíblico, nós vemos que a Bíblia diz que Raabe, né, morava em cima dessas muralhas. E da mesma forma em que esses, então, remanescentes ali no deserto tiveram que derrubar essas muralhas, tiveram que enfrentar essas muralhas, muitos de nós também, nos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos também enfrentar as nossas muralhas. Nós temos que enfrentá-las, e não são muralhas de pedras, não são muralhas físicas muitas vezes, né? São muralhas de circunstâncias, são muralhas de problemas psicológicos, problemas espirituais, vários tipos de problemas, várias barreiras que aparecem na nossa vida, que claro que nós vamos precisar de muita graça de Deus, de direção, também de estratégia, se quisermos transpor essas barreiras, se quisermos vencer estas barreiras. Nós vamos precisar então de estratégias, vamos precisar de ter, assim como Deus deu para eles. No caso de Jericó, algo impossível para os homens fazer, Deus fez, que era a primeira parte, derrubar as muralhas de Jericó. E logo em seguida eles tiveram que agir, tiveram que assumir agora a segunda parte. Porque eu vejo e creio também que Deus, Ele sempre trabalha nessa mesma dinâmica conosco. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Mas aquilo que é possível para nós, aquilo que nós podemos fazer, então nós não podemos deixar de fazer. Nós não podemos fazer, por exemplo, como todas aquelas pessoas que saíram do Egito, eles tinham a promessa, uma mesma promessa, de entrarem na terra de Canaã. Eles tinham a mesma promessa, só que muitos deles não tiveram ação positiva em rumo da promessa, não agiram de forma adequada, coerente, positiva, mas pelo contrário, resolveram não acreditar, resolveram se levantar contra, resolveram fazer motim. E o que acontece? Depois desses 40 anos do deserto, essas pessoas morreram todas lá no deserto. E agora é uma segunda geração, né, que está pronta para entrar. Muito bem, e eu quero começar falando então de algumas muralhas. Por exemplo, muralhas que são impossíveis para nós. Muralhas que são intransponíveis por nós, se Deus não agir. Então, estas muralhas, nós vamos precisar da intervenção de Deus. E a primeira que eu quero meditar com você é a muralha da incredulidade. Só podemos transpor a muralha da incredulidade com a ajuda de Deus. Ninguém consegue crer, ninguém está capaz de desenvolver fé no seu coração, pelo menos fé no Deus verdadeiro, se Deus não intervir. Aqui em Tiago 1,17 diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Fé genuína, verdadeira, só procede de Deus. Então
Esta barreira, ela é impossível para nós, né? Quantas vezes nós oramos pelas pessoas, pelos parentes, para que elas creiam em Deus, para que elas também tenham fé como nós temos, mas é impossível. Deus precisa intervir, amém? Deus precisa entrar no coração. O coração do ser humano, nesse contexto, a Bíblia diz que precisa de que Deus coloque lá a centelha da fé no coração desta pessoa, assim como fez com todos nós, amém? A segunda barreira que eu quero falar é a segunda muralha, a muralha do pecado. Ninguém vence a natureza do pecado por suas forças. Deus precisa também intervir nas nossas vidas para nos libertar. E que tipo de pecado? Eu quero falar mais profundamente do pecado que nos impede de enxergar a Deus. O pecado que se constitui uma barreira que nos cega, que nos faz acreditar que as coisas ruins são boas e as coisas boas são ruins, né? Essa barreira, essa muralha que tira a visão, a nossa visão das coisas reais, das coisas verdadeiras. Então, essa muralha do pecado, em 1 João 3,8 diz, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então, a muralha do pecado nas nossas vidas, irmãos, só é vencida pelo poder de Jesus Cristo, amém? Pelo poder de Deus na vida de qualquer pessoa. Então, não tem como alguém querer mudar a sua natureza, mudar a sua forma de relacionar com Deus, tá? Se Deus não vier e nos libertar do pecado. Então essa barreira, ou essas duas barreiras que nós já falamos, elas são impossíveis para nós. A barreira, a muralha, eu estou sempre falando barreira, a muralha da incredulidade, depois a muralha do pecado, uma terceira muralha, a muralha da condenação. Quem poderia derrubar esta muralha? Ninguém, exceto Jesus Cristo. O homem foi condenado por causa do pecado em Adão, e toda a humanidade caiu em pecado. Então não tem volta, não tem como, e para a humanidade é impossível transpor esta muralha da condenação. A Bíblia diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por isso precisamos então da intervenção de Deus, primeiro, para gerar fé no nosso coração, depois para nos libertar, e aí nos livrar da condenação. Essas barreiras então, são barreiras que Deus precisa quebrar ou derrubar na vida de todos nós. E o texto de João diz assim, João 3, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então Deus, ele sempre ele age naquilo que é impossível para nós. As muralhas impossíveis para nós derrubá-las, Deus derruba elas por nós, amém? Depois, uma quarta muralha, a muralha da morte. Quem conseguiria derrubar ou vencer esta muralha? Ninguém. O primeiro que fez isso, né? A Bíblia chama de primícia dos que dormem, Jesus, o primeiro. E depois nós temos a promessa da ressurreição. 1 Coríntios 15, 26 diz assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E Jesus ainda responde aqui em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós. Esta muralha da morte, eu vendo aqui o irmão testemunhar do acontecimento do pai dele, é uma muralha que nós, irmãos, os seres humanos, nós ficamos estáticos, inertes, quando nós nos deparamos com essa muralha.
Porque quando ela vem, não tem ser humano que consegue vencer. Eu passei por isso, hoje está com 7 dias que minha mãe faleceu. Naquela quarta-feira de madrugada que eu orei orando por ela, eu falei quase as mesmas palavras que o irmão disse: Senhor, ela está sofrendo muito. Minha mãe estava com 92 anos, né? O Senhor sabe de todas as coisas, só o Senhor que pode dar a vida e tirar. Mas eu falei: faça, Senhor, o que for melhor para ela, porque a gente não sabe nem pedir, né, nesses momentos, né? No momento em que uma pessoa querida sua está em uma situação irremediável, principalmente, né, claro, para nós, irremediável, a gente não sabe como pedir a Deus. A barreira é tão grande, a muralha, que você não sabe, você tem que clamar a Deus, para que Deus possa intervir, né? E naquele mesmo dia, 5 horas da tarde, a minha mãe partiu. Pois bem, eu falei dessas 4 muralhas impossíveis. Essas são algumas delas, né, que são impossíveis para nós derrubá-las. Para nós, por nós mesmos, por nossas forças. São muralhas intransponíveis por nossas capacidades. Não temos condições e precisamos entender isso, né? Quando nós conhecemos, entendemos que tem coisas na vida das pessoas, irmão, que é só Deus que pode fazer. Ninguém pode. E é claro que quando nós estamos com os olhos já abertos, com a luz de Deus na nossa vida, é que a gente enxerga isso. Porque quando nós também não tínhamos esse entendimento, a gente é cheio de prepotência, a gente acha que consegue, que dá conta, né? E muitas vezes, pessoas, diante de tantas muralhas, barreiras na vida delas, elas vão até onde pode, em último momento, em última instância, então, eles resolvem procurar o Senhor, procurar Deus, procurar Jesus. Mas poderia fazer isso de imediato, mas nós não fazemos. Por quê? Porque a muralha da incredulidade, da falta de fé, nos impedem de fazer isso, né? Quando nós oramos para as pessoas, que queremos que elas se convertam, queremos que elas venham partilhar conosco esta salvação, experimentar esta salvação, mas se Deus não intervir, irmãos, não tem jeito. Por isso que a nossa oração, ela é intercessória. Agora eu vou para a segunda parte, que existem muralhas, as quais podemos derrubá-las. Existem muralhas que, na verdade, só nós podemos derrubá-las. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa segunda parte. Por exemplo, quando Israel estava rodeando ali as muralhas de Jericó, durante 7 voltas que eles deram ali, para depois os muros caírem, será que Deus não poderia derrubar essas muralhas, sem eles estarem fazendo aquelas voltas? Aqueles rituais, carrega a arca, não conversa, isso, aquilo, e depois toca a trombeta, e depois grita. Poderia? Podia, mas por que Deus, então, não quis fazer assim? Porque Ele tinha algo a ensinar. Deus, Ele é um Deus pedagógico, Ele trabalha nos ensinando. Nós não podemos receber as bênçãos de Deus, irmãos, sem aprender as lições. Para quê? Para não cairmos de novo. Então Deus estava ensinando primeiramente obediência. Por quê? Porque fé somente não adianta. Está em Tiago dizendo: você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Então Deus estava ensinando a eles. Imagina, o povo estava saindo do Egito, eram escravos. Estavam, depois de 40 anos no deserto, passando por todas as privações. Mas Deus, a primeira coisa que Ele faz agora, Ele requer obediência. Entender quem é que está no controle, quem é que está na direção, é Deus. Então Deus fez isso para mostrar que eles precisavam ter obediência. Depois, eles precisavam ter fé e prática. Mateus 7:26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Então nós precisamos ouvir as palavras de Deus
as promessas de Deus, os ensinamentos de Deus e colocar em prática. Precisamos obedecer. Foi isso que Deus estava ensinando para eles. E com certeza, se nós vermos o resto da história de Canaã, da conquista de Canaã, eles não conquistaram muito mais, aliás, nem conquistaram toda a terra, porque não obedeceram. Porque se desviaram, porque assim que conseguiram algumas bênçãos, já começaram a se desviar do propósito de Deus. E Deus, irmãos, Ele quer que nós tenhamos obediência, que nós coloquemos a nossa fé em prática, ou seja, ação, né? Oração é agir, agir depois que ora. Eu oro, então eu vou agora agir. Que está em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Irmãos, existe a palavra de Deus bastante criteriosa, existe os contextos criteriosos para nos ensinar. Deus falou, bota fogo em tudo na cidade de Jericó, condena tudo. Não teve alguém que foi lá e pegou a capa, e pegou umas barras de ouro, e depois, né, como se diz o ditado, se danou todinho. Por quê? Desobedeceu. Nós temos em nós, irmãos, essa síndrome de desobedecer, de querer fazer do nosso jeito. Agora, como eu já falei das muralhas que são impossíveis para nós e que só Deus pode derrubá-las, eu quero falar agora, quero refletir com você em algumas muralhas que nós podemos derrubar e que só nós podemos, que se você não fizer a sua parte, Deus não vai intervir, porque Ele já decretou isso, Ele já declarou isso. E a primeira, muralha da falta de ação, não age. Assim que Deus jogou as muralhas de Jericó no chão, qual foi a ordem? Lembra da ordem? Partem para cima, gritando agora com a sua espada e vá em frente. Não, Deus vai derrubar as muralhas, ai que bom, agora nós vamos entrar, vamos tomar posse de tudo. Não, muralha que nós temos que derrubar, muralha da falta de ação. Os impossíveis, como já falei, estou sendo enfático, são para Deus, e as coisas possíveis são para nós. Então, depois de Deus derrubar a muralha da falta de fé, da incredulidade, né, de tudo aquilo que era impossível para nós, irmão, nós temos que agir. Agora nós colocamos a fé em prática. Deus está esperando isso de nós, assim como Ele fez com o povo lá, com Josué. Eles tiveram que agir. Segunda muralha, dos desajustes. O povo estava todo desajustado. Não tinha obediência. Lembra que apareceu um general para poder guiar eles, para dizer, eu estou com vocês, para dizer, faça assim, faça assado, é dessa forma, tá? Ali estava então sendo derrubada a muralha dos desajustes. Às vezes, muitas muralhas na nossa vida são muralhas dos desajustes. Como? Os soldados que estavam então em ordem para o momento certo agirem, precisavam estar em ordem de batalha, precisavam estar atentos, não podiam estar preocupado, pensando em outras coisas. As instruções então foram acatadas. Quais foram as instruções? Marchem, fiquem em silêncio, depois gritem, depois ataquem. A ordem, a sequência foi essa. Havia uma meta, e qual era a meta deles? Entrar em Canaã. Eles não estavam andando a esmo. Eles tinham uma meta, e nós sabemos que quando a gente fala de meta, nós precisamos ter sistema. Sistemas são os passos que nós vamos dar. Eles não tinham, Deus deu o sistema para eles. Deus criou o sistema, concentrou eles, estabeleceu eles no foco, para que eles pudessem então entrar na terra de Canaã. Amém? Aleluias. Então muitos estabelecem metas, irmãos, mas não criam sistemas para conquistá-las. Nada dará certo se você estiver desorganizado em sua vida. Derrubar as muralhas. As muralhas, irmãos, nas nossas vidas, a maioria delas, Deus já derrubou tudo. Aquelas que são impossíveis para nós, que nós nunca íamos dar conta, Ele já derrubou. Posso ouvir um amém? Ele já derrubou.
Você é salvo, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus para te guiar, você tem a igreja para orar, para te incentivar, mas você tem que agir. Tem que agir. Pegar a espada, partir para cima. Para conquistar precisa ter organização, criar sistemas. Aí as pessoas, por exemplo, o irmão pastor contou aqui do genro, que partiu para cima, foi atrás de outro emprego. Mas aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer derrubar uma muralha, e ela precisa ir. Aí a pessoa não quer ir. Está morosa, não, estou esperando agora. Quem sabe a vontade de Deus? Eu quero mais no final falar um pouquinho sobre isso, né? Aí a pessoa, a muralha dos desajustes, a pessoa não cuida daquilo que ela tem que cuidar. Por exemplo, vai trabalhar de motorista, a habilitação está vencida. Quer um serviço, mas as documentações está tudo desorganizada. Como é que Deus vai abrir uma porta ou derrubar uma muralha? Né? A preparação, a reciclagem, para poder estar pronto para assumir o lugar. Não está, meu irmão, é fazer a sua parte. É fazer a sua parte, Deus já fez a dele. Terceira muralha, do desalento. Você já orou, você já fez tudo, você conversa com as pessoas e fala, não, é muito difícil. Nossa, tem que fazer isso. Tem que ir para Goiânia estudar. Nossa, tem que fazer seminário. Nem, eu queria trabalhar lá, mas levanta cedo demais. Meu irmão, você quer vencer? Porque existe duas perguntas. Aquele que quer vencer e aquele que não quer vencer. Quem quer vencer, luta. Enfrenta a muralha. Se a muralha qual é a muralha que você está enfrentando? Ou que ela está te impedindo? Se você não enfrentar, ela vai ficar lá. Ela vai permanecer como uma ameaça. Mas se você partir para cima, você vai vencer. Porque Deus já venceu os impossíveis por nós. Já venceu. Né? A muralha do desalento, né? Não tem pressão. Você conversa com a pessoa, irmão, não tem pressão nenhuma. Eu conversei um dia desse aí com um colega de trabalho. Ele falou, não, meu sócio só levanta tarde. Chega no serviço, já passado da hora, acabou tudo. Já os clientes já passou. Meu irmão, tem que ter pressão. Qual é a barreira que você quer? Tem que pelo menos gritar como o Josué com o povo fizeram. Pressão para fazer, para conquistar. Eu quero, põe isso na sua cabeça. Coloque isso, então, como meta de oração, de batalha, de correr atrás, de resolver. Para que a oportunidade aparecesse, eu falo, estou aqui, estou dentro, para poder conquistar. Amém? Não ter disposição mental. Uma coisa que está consumindo a nossa geração é a disposição mental. Não tem disposição mental, irmão, aqui, porque tudo começa aqui ó, na sua cabeça. Muitas barreiras estão aqui que precisam ser vencidas. Não tem coragem, tem medo. Tá? Tenha coragem. Depois, não tem sonhos. Não sonha. Você não sonha em ter algo, em conquistar, derrubar a barreira? Não, se Deus me der, tá bom. Mas se não me der, eu estou bem conformado. Então não vai conquistar, irmão. Não vai. Por quê? Porque Deus não vai invadir a sua vontade. Você precisa querer e então se apresentar a Deus. Posso ouvir um amém? Tá? Desculpa aí se tiver um pouco bem diferente do que você esperava. Mas eu tenho mais de 30 anos que estou na igreja servindo a Deus, irmãos. E eu vejo, nós temos aqui o bispo querido, que é um grande exemplo. Um grande exemplo de ter disposição, de ter pressão, de muitos pastores dizer, nossa, não dá para suportar o querido não, viaja demais, trabalha demais. Eu viajei com ele uma vez, nós visitamos 14 cidades. Eu cheguei pregado. Mas o que é isso, irmão? É pressão, você quer conquistar, então vai em frente, irmão, ninguém vai fazer por você. Você sabe, nós que estamos aqui na igreja, que pregamos, que oramos, colocamos a mão, que ungimos, vamos fazer isso, o resto é você. Se você não fizer, você vai jogar fora a unção, a oração, a pregação, a instrução. Por quê? Porque você não agiu. Haja, e logo, logo você vai estar dando testemunho aqui, como o genro aí do pastor já deu. Tá? Sobre trabalho, disse Jesus, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Né? Quer derrubar as muralhas que te impede de entrar em Canaã?
anime-se, encoraje-se, crie sistemas estratégicos e vá em frente. Você pode aplaudir Jesus só para quebrar o silêncio? Agora, irmãos, eu vou falar de uma. Eu peço para vocês, como Paulo, escrevendo as suas cartas, ele diz: eu peço encarecidamente, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não me leve mal, eu quero o vosso bem. Eu quero o vosso bem. Mas você sabe, uma das barreiras que impedem muitas crentes, irmão, de conquistar, chama-se muralha da religiosidade. Muralha da religiosidade. O que é? Religião é religar. É religar. Fé é algo positivo. Religiosidade é negativo. E o que é religiosidade? Tudo eu entrego nas mãos de Deus. Mas só que esse entregar na mão de Deus não é entregar porque você se rendeu, você passou a crer, a confiar. Não, eu estou só esperando Deus agir. Mas como, irmão? Deus já agiu, já fez de tudo. Já enviou Jesus, já enviou o Espírito Santo, já batizou, já instruiu a igreja, levantou a igreja. Nós já estamos no século 21, esperando o quê? A vontade de Deus já está expressa, revelada na palavra dele. Então, a muralha da religiosidade. Você pergunta: e aí, irmão, já fez o que você precisa fazer? Ele fala: não, estou esperando ainda, irmão, estou esperando em Deus. Muitos daqueles que saíram de Canaã, irmãos, não entraram na terra prometida, que saíram do Egito, melhor dizendo, né? A empresa está contratando, você já levou o seu currículo? O irmão aí levou, você viu? Não, estou esperando. Será que isso é a vontade de Deus mesmo? Se eu fiquei desempregado, né, irmão, pode ser que é a vontade de Deus. Irmão, isso é religiosidade. Você acha que Deus quer que você passe fome? Você acha que Deus quer que você fique desempregado? E eu vou ler um texto aqui que mostra isso. Você acha que Deus quer as coisas ruins para você? Não quer, meu irmão. Então, se você ficou desempregado, vai atrás de outro emprego. Vai atrás logo antes que as coisas comecem a ficar difícil. Aleluias. Qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. E muitos não pregam, não evangelizam, porque dizem que não sabem qual é a vontade de Deus. Não, será que é a vontade de Deus que eu pregue? Que eu seja um pregador? Que eu seja um evangelista? A Bíblia diz, irmão, que a vontade de Deus é que todos se salvam. E todos só podem ser salvos quando aceitam Jesus, quando ouvem a mensagem do Evangelho. Então não tem dúvida que pregar o Evangelho, que evangelizar, que fazer a obra é a vontade de Deus. Depois, então não é só saber a vontade, irmãos, mas sim agir segundo a vontade de Deus. É agir. Se eu souber a vontade de Deus, mas eu não agir segundo a vontade dele, também não adiantou. Né? O Evangelho até diz, a palavra de Deus até diz: não deis pérolas aos porcos. Nós falamos sempre isso para as pessoas que não querem ouvir o Evangelho. Mas muitas de nós, irmãos, já ouvimos, já estamos aí bem preparados, mas não agimos. Ouvimos, mas não agimos. E como saber a vontade de Deus? Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Isso aqui é a versão transformadora, a versão mais conhecida é essa. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Agora, troque a palavra pense por faça essas coisas. Faça essas coisas. E Deus já determinou tudo para nós fazermos, irmão. Amém? Fé, como eu já disse, é algo positivo. Mas religiosidade é negativa. Religiosidade nos impede de conquistar o que Deus já deliberou para nós. E eu parto aqui agora para a conclusão. A aplicação primeiro. Tem muralhas em sua vida? Então comece sua batalha. Assim como Josué e todos eles começaram. Você não sabe o que fazer? A oração aqui é para te ajudar. Para você buscar discernimento
de Deus, né? Deus vai derrubar as muralhas quando você agir. Se você não agir, Deus também não age. Mas se você agir, Deus age junto. Amém? Depois, são muralhas que só Deus pode contra elas. Aí sim, meu irmão. Aí não adianta você ficar dando murro em ponto de faca. Aí é orar, clamar a Deus, ter entendimento, coisas que nós não podemos fazer. Então nós precisamos pedir a Deus. São muralhas que você precisa derrubá-las. Se revista então da disposição, se revista da coragem, de ânimo, e vai à luta em nome de Jesus. O nome de Jesus não é slogan, irmãos. O nome de Jesus é expressão de fé e confiança para você ir para a batalha. Aleluia. Canaã já foi então prometida, e então Canaã já tinha sido prometida, e só faltava eles conquistar. E para conquistar, o que aconteceu? Guerra, batalha. As muralhas de Jericó caíram, e eles tiveram de entrar na batalha. Entrar na batalha. E concluo. Não fique, irmão, só dando volta nas suas muralhas. Faça isso não. Dando volta várias vezes na sua muralha, e você não parte para o ataque. Se as muralhas são humanas, significa que elas só serão derrubadas se você lutar. Por quê? Porque essa é a nossa parte na luta, irmãos. Deus quer nos ensinar. Amém? Silêncio no tribunal, amém? Aleluia. Então Deus, irmãos, Ele já nos deu a fé, já nos deu salvação, Deus já nos deu o Espírito Santo. O que mais nós queremos, irmãos? O texto que eu li de Paulo em Filipenses, nós gostamos muito quando ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, mas o texto, no contexto, ele está aconselhando muitas divergências que tinha na igreja, que ele não sabia nem enumerar. Então ele enumera dizendo assim: irmãos, por fim, tudo que é honesto, direito, correto, faça isso. Por quê? Porque isso não é contra a vontade de Deus. Então, como eu sei que é a vontade de Deus? Se eu estou agindo com honestidade, se eu estou agindo corretamente, se eu estou agindo dentro dos princípios de Deus, então, meu irmão, não tem questionamento. Não tem que eu perguntar: será que Deus quer que eu derrube essa muralha ou não? Será que a muralha que está te atrapalhando a sua conquista, Deus quer que ela caia na sua vida ou não? Sim ou não? Quem acha que é sim, diga glória a Deus. Então, meu irmão, então não temos dúvida. Nós não podemos ficar titubeando. Não sei, será que é a vontade de Deus? Irmão, vou falar para você, se você está com dúvida, tudo que é certo, honesto, correto, digno, é a vontade de Deus. Parta, porque Deus vai te dar a vitória. Vá em frente, que Deus vai te dar a vitória. E termino aqui, citando um salmo que eu gosto muito, o Salmo 115, versículo 16, que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aleluias! Significa, meu irmão, que você está em sintonia com Deus, então você pode derrubar as barreiras que está te impedindo de conquistar o que você precisa. Mas é você. Não fique temeroso pensando: será que é a vontade de Deus? Se você não sabe se é a vontade de Deus, converse com alguém que possa te dar orientação. Se você está fazendo a campanha é para te dar discernimento, a campanha é para orar, para você empoderar com a graça de Deus, com a força interior, e partir para a luta no nome de Jesus, para você ver as muralhas na sua vida cair por terra. Amém? Deus abençoe, um aplauso ao nome de Jesus. Obrigado, devolvo.